Bom, pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder. E vocês se lembram que na semana passada a Rose e eu prometemos para vocês que, diante da nossa incapacidade de falar qualquer coisa acerca da privatização da Eletrobras, nós procuraríamos alguém que pudesse nos esclarecer sobre isso, falar sobre essa privatização tão debatida nesses últimos tempos? Pois é, nós trouxemos, é o Arthur Igreja, ele é especialista em tendências e negócios. O Arthur, muito bom dia. Bom dia, Zezé, é um prazer estar aqui. Prazer te receber aqui também. Bom, Arthur, na semana passada a Câmara, enfim, aprovou aquela PEC que trata da privatização. Privatização não, né? Porque o Estado continua como um dos grandes sócios da Eletrobras. Mas o projeto seguiu agora para o Senado, não está tramitando lá ainda, depende da nomeação do relator. Mas, assim, deu muito o que falar. Você tem um lado mais liberal, que diz que tem que privatizar, é a única forma de você garantir, inclusive, energia para o país num futuro aí, quando se der o crescimento econômico, né? E você tem um outro lado falando, energia é uma questão de soberania nacional. Como que alguém pode pensar em privatizar a Eletrobras? Nos esclareça, nos jogue uma luz aí, porque a gente não quer ficar na mão nem de direita, nem de esquerda, nem de ninguém. A gente quer poder avaliar isso. Eu acho que esse ponto de partida é absolutamente essencial, porque nos últimos tempos todos os assuntos eles rapidamente caem nessa dicotomia que não leva a lugar nenhum, né? Então a gente tem que olhar os números, né? Tem que olhar as evidências e saber reconhecer atributos positivos e negativos em ambos os lados. Acho que o debate é a coisa mais importante. Mas entrando aqui no assunto da Eletrobras, o fato é que é uma empresa que há muitos anos vem passando por problemas. Então alguns números chamam atenção. Por exemplo, o valor da empresa hoje é inferior ao seu patrimônio, que é uma coisa basicamente impensável, né? Então, quer dizer, as empresas elas tendem a ter múltiplos de valoração do seu patrimônio ou da sua geração de renda. Então, toda vez que nós olhamos, por exemplo, a empresa X ela vale tanto. A forma mais antiga de você valorar uma empresa é justamente o seu valor patrimonial, ou seja, o quanto valem as suas instalações, seus escritórios, as suas máquinas, as suas cadeiras e mesas. E só para a gente tentar entender o tamanho da crise de confiança do mercado em relação à Eletrobras, ela hoje vale menos do que o seu patrimônio. Então, quer dizer, imagina que é uma empresa que, se você fosse vendê-la, o que o mercado está dizendo é que ela não vale os seus prédios, as suas instalações. Ela tem sofrido problemas de governança pesados, então ela passou 2 anos sem divulgar balanço, sofreu punições severas na Bolsa de Nova York por causa disso. Então, imagina que é uma empresa que está fazendo a gestão aí de mais de 30% da geração de energia no Brasil, e ela passou basicamente 2 anos sem mostrar seus números, né? Então, problemas absolutamente gravíssimos, e ela há muitos anos sem capacidade de investimento. Então, o ponto essa depreciação tem a ver com o quê? Tem muito a ver com essa crise de confiança e com as condições que foram estabelecidas no mercado. Então, a Eletrobras ela teve que, por muitos anos, basicamente produzir e transmitir energia com algum prejuízo. Então, isso muito parecido com o que aconteceu com a Petrobras também. A Petrobras, quando ela não estava acompanhando os preços internacionais, o valor de mercado dela desabou, né? Então, mas principalmente por causa desses problemas de gestão e governança, completa falta de transparência. Então, e será que esse problema de gestão e governança, ela vem por conta de ser uma empresa pública, uma estatal, no sentido de que são indicados apadrinhados políticos na gestão, e você acha que diante dessa depreciação haverá interessados? Como que você avalia? Eu entendo que sim, porque o reúne 2 características que são muito raras. O Brasil tem uma demanda energética muito importante. A gente ainda está, apesar de tudo que está acontecendo, a economia brasileira, nós temos que lembrar que dá para contar na mão o número de países que têm 200 milhões de potenciais consumidores. Então, não tem como uma empresa ser grande no mundo sem estar com presença no Brasil. E o Brasil tem uma demanda energética muito importante. A gente está tendo vários setores aí de indústria pesada, de agronegócio, com uma demanda importante e represada. Então, o ponto que a Zezé trouxe no começo,
a respeito de como é que fica o suprimento de energia, é uma preocupação, porque os especialistas do setor elétrico falam o seguinte: escuta, não está tendo apagão porque a economia vai mal nos últimos anos. Agora, se a economia começar a ter uma recuperação vigorosa, o gargalo vai ser energético. E o fato é que a Eletrobras, ela não tem capacidade de investimento. Então, ela não consegue honrar os investimentos que o Brasil precisa. O fato é esse. E um dos fatores, eu concordo contigo, é justamente pelo fato de ela ser extremamente aparelhada, ter muitos cargos aí que são distribuídos politicamente. Então, quer dizer, é uma daquelas estatais que, quando você tem a chegada das eleições e todo mundo e tudo mais, tem muita gente que está de olho, né? Principalmente uma estatal onde circulam bilhões e bilhões e, como eu falei, com transparência reduzida. Bom, a gente sabe que o projeto, do jeito que foi aprovado e encaminhado para o Senado, trouxe o que nós chamamos de jabutis. O que são jabutis, assim, só para os ouvintes saberem? É quando você traz num projeto, você começa a pendurar coisas que não tem a ver com o projeto, se bem que nesse caso da Eletrobras é diferente, porque tem a ver, porque o relator, Elmar Nascimento, ele resolveu, nessa PEC, determinar que um tanto de energia seja comprada de empresas já pré-estabelecidas, independentemente de preço. Né? Então, esse é um ponto que todo mundo fala, pô, mas como assim? Né? Isso daí você tem que ter um leilão, você tem que ver qual é o melhor negócio. Você chegou a ler sobre isso, Arthur? É uma daquelas situações, o que chama atenção nesses projetos de concessão, privatização, enfim, o Brasil está usando uma série de nomenclaturas aí, e um ponto também que vale ressaltar aqui, nós não estamos falando de uma venda da participação do governo, nós estamos falando de uma nova emissão de ações, né? E uma diluição do governo, ou seja, o governo perde participação no dia a dia da empresa, no número de cadeiras no conselho e por aí vai. E o que chama a atenção é que vai além disso, eles estão tentando também corrigir algumas rotas aí, como algumas tarifas fixas que foram fixadas ainda no governo Dilma, algumas questões de participação obrigatória ou não da Eletrobras em alguns mercados. Então, o que chama atenção nesses projetos, só fazendo uma analogia, quer dizer, uma comparação aqui, é o mesmo debate do 5G. O 5G também, junto com o projeto de viabilização de 5G, você tem uma série de necessidades de investimentos que, em tese, seriam de responsabilidade do governo. Então, quer dizer, o que chama a atenção é que eles empacotam uma série de questões que, por vezes, são até conflitantes. Então, vai muito além dessa questão, né? A criação do fundo bilionário para poder financiar a preservação da Amazônia e do São Francisco entra dentro dessa obrigação que seria do governo? Ou não? Como que você vê? É isso que vai ser também discutido agora no Senado, nessa revisão, né? Porque, afinal de contas, o que nós temos nesse projeto? Nós temos a criação, parte do dinheiro vai para o governo e parte volta para o mercado, porque também uma outra questão que vale trazer aqui, né? Tem muita gente tentando entender o seguinte: escuta, se privatizar a Eletrobras, afinal de contas, a luz fica, a tarifa mais fica barata, mais cara, fica mais barata. Exatamente. E esse é um debate muito importante, porque o que acontece? Nos últimos anos, o consumidor pagou uma conta extremamente alta justamente por alguns repasses que a Eletrobras teve que fazer. Então, no projeto, você tem a previsão da devolução de parte dessas tarifas. Então, por um lado, você consegue enxergar um caminho que a energia ela vai ficar mais barata, até porque o mercado vai ficar mais competitivo. Só para dar a dimensão do que eu estou falando, desde 2012, a Eletrobras não consegue ganhar participação nos leilões. Então, só para mostrar a falta de competitividade da empresa, ela não conseguiu ganhar nada de 2012 para cá. Então, tem essa vertente. Do outro lado, você tem essas obrigações. Então, o fato é, a gente vai ter que ver como é que o projeto tramita no Senado para ver como é que vai estar essa versão mais finalizada disso tudo. Bom, Arthur, assim, você conta para o nosso ouvinte o que esse grupo chamado Eletrobras, o que ele tem na mão hoje? Itaipu Binacional entra?
Nós estamos, só para dar dimensão global aqui, nós estamos falando de um sistema que tem uma participação entre 30% a 40%, tanto da geração quanto da transmissão no Brasil. E só para pontuar, no Brasil nós tivemos, quando a gente lembra da época do apagão e das restrições que nós tivemos ao longo do tempo, foram restrições de geração, mas o Brasil tem gargalos de transmissão gigantescos para você poder conectar diferentes regiões. Então, você tem muita geração concentrada no sul do Brasil, claro, nos últimos anos, com toda essa crescente de energia eólica, solar, essas diferentes matrizes que o Brasil incorporou nos últimos anos, isso está um pouco mais bem equilibrado. Mas nós estamos falando de uma empresa que tem uma participação de 30% a 45% do setor elétrico nacional. Então, é uma participação muito, muito pesada. Tá. E Itaipu não entra? Itaipu, não. Porque é binacional, então ela tá fora disso daí. Arthur, Itaipu tem uma governança extremamente específica, né, em virtude da sua constituição histórica, e tem todo esse debate quando tem essas renovações de contrato, né? Sempre tem uma negociação que tem lá suas dificuldades com o governo paraguaio também. Porque são negociações que envolvem também aspecto social, político, é uma coisa bem mais complicada, não é econômico o negócio de você sentar, Exatamente. botar a planilha e riscar tudo. Bom, Longe Arthur, disso. a gente estava falando também sobre a questão da economia, né, que nesse momento a gente viveu um tombo. Aliás, Sim. vem vindo de tombos, né, no PIB, e que isso daí, por um outro lado, embora muito ruim, embora péssimo, está ajudando no sentido de que um crescimento exporia aí todas as nossas fragilidades, e a energética é uma delas. Qual crescimento, assim, não sei se você tem condição de me falar, mas qual crescimento que o que tem de energia hoje suporta? O Brasil não tem muita folga, o Brasil não tem algumas estimativas de anos atrás apontavam que se o Brasil tivesse um crescimento de 3% a 4% por ano, rapidamente teria falta de energia. Então, é só para dar medida, e no Brasil nós passamos a, tristemente, comemorar taxas de crescimento de 3% a 4%, lembrando que o Brasil, em períodos não longínquos, chegou a ter taxas dentro do período de 12 meses superiores a 10%, né? Então, naquela época, daquela esperança gigantesca, né, do Brasil, Copa, Brasil, Olimpíada e tudo mais, o Brasil estava no seleto grupo, né, e quando nós tivemos aquela constituição dos BRICS, né, o Brasil estava dentro do grupo dos emergentes de crescimento muito tracionado. Então, é só para dar dimensão, o Brasil já chegou a crescer 10% e não faz tanto tempo assim. Se voltar a crescer de 3% a 4%, a gente volta a ter como restrição para novos crescimentos a disponibilidade de energia. Então, é tão preocupante quanto isso. Ô Arthur, agora, incrível, quando você tem esse cenário de que um crescimento pode impactar a necessidade aí, ou essa falta de energia, como que isso impacta na vinda de novos investimentos para o Brasil? Que isso pesa na hora de um investidor falar, bom, vou ou não vou investir nesse país ou não? Pesa muito, né? Porque esse ponto é interessantíssimo, Rose, pelo seguinte: os investimentos de energia, nós temos que lembrar que a última coisa que alguém olha no investimento de energia é curto prazo. Então, a pessoa o grupo de investimento tem que traçar um plano, até por isso que esse assunto está conectado com o projeto que está sendo discutido a respeito das contas em dólar, né? De grupos econômicos terem a possibilidade e também a possibilidade de você travar contratos de concessão, privatização também em dólar, que esse é um outro ponto que está sendo debatido, para que você tenha uma projeção futura um pouco mais estável. Então, ontem mesmo eu participava de uma reunião falando sobre esse assunto, porque imagina só, quando alguém vai investir, a pessoa está traçando 25 anos adiante. E quando a gente pensa em o que pode acontecer no Brasil, a provocação que eu faço é a seguinte: é só olhar 25 anos para trás. Então, quer dizer, o que aconteceu no Brasil nos últimos 25 anos? Aconteceu absolutamente de tudo, absolutamente de tudo. Então, o grau de incerteza que o Brasil carrega ainda é grande. Então, de um lado, tem uma oportunidade imensa, o que eu posso assegurar para vocês,
que tem grupos de investimento, fundos soberanos, está todo mundo tentando entender essa história de como é que vai ficar o mercado energético no Brasil, porque, volto a dizer, é um dos mais atraentes do mundo. Então, nos outros países, onde você já tem infraestrutura muito consolidada, abundante, disponível e um mercado muito competitivo, as margens são mais apertadas. Aqui no Brasil ainda tem muito por ser feito. Então é justamente nessas janelas de oportunidade em que essas empresas têm capacidade de fazer um resultado muito grande. Mas o que acaba afastando elas, é claro, a insegurança cambial, a insegurança tributária e principalmente a insegurança de um projeto de longo prazo, um projeto político, né? O Brasil ainda vive muito de mudanças de humor de curto prazo, né? Então, é isso. Por exemplo, a gente tem nesse momento, né, eu acho que a privatização da Eletrobras, essa discussão, é uma das principais discussões aí dos últimos anos aqui no Brasil. Mas ela desperta paixões, como eu iniciei falando, né? Você tem liberal, você tem direita, você tem a esquerda que dá até arrepio quando fala em privatização, e ao mesmo tempo nós temos em 2022 uma eleição chegando. Sim. Né, em que nesse momento está polarizada entre o presidente atual e o Lula, mas que se procura aí uma terceira via, que uma das opções pode ser inclusive o Ciro Gomes, que é um cara que diz: se privatizar, eu reverto a privatização. Isso é uma coisa que assusta. Muito, porque esse é exatamente o componente da insegurança política. Então imagina só, um grupo de investimento querendo alocar recursos, normalmente o que eles buscam são países, estados e prefeituras onde você tem um traço estratégico estabelecido e que no final das contas esse plano estratégico foi acordado com a sociedade e você diminui o papel de quem está executando isso. Então, é muito interessante notar que quando você olha as cidades mais pujantes no Brasil, elas têm um verdadeiro compromisso, elas têm a sociedade civil muito próxima do governo, e o papel do prefeito, no final das contas, é menor, porque ele sabe que ele está, durante 4 anos, pilotando uma visão de 20, 25 anos. O que chama atenção é que nós não temos isso no plano federal. Então, nós temos exatamente o contrário. Então, quer dizer, fica muito exagerado esse poder, e além disso, o que me chama atenção é que parece que as pessoas elas precisam daí conquistar quem está próximo para conseguir liberação de verba, para conseguir os cargos nessas estatais. Então, no final das contas, você exagera o poder de quem está ocupando a cadeira por falta de estratégia. E é justamente isso que afugenta o capital. A última coisa que alguém quer fazer quando está investindo é ter esse tipo de surpresa. Então imagina, se você escuta uma coisa dessa, será revertida uma privatização, uma concessão, o que o investidor obviamente vai fazer? Ele vai falar o seguinte: bom, então eu vou esperar o resultado dessa eleição. E tristemente o Brasil vive dessa espera da espera, porque a cada 2 anos tem um susto, né? Seja na eleição municipal ou seja na eleição federal. O fato é que, por exemplo, o Brasil agora já entrou em marcha de espera para 2022 e tudo fica muito congelado. Na verdade, é isso que tem acontecido, grosso modo, desde 2015, começo de 2015. O Brasil está sempre esperando o que vai acontecer no próximo ano. O Arthur, as concessões... pode falar, Zezé. Não, assim, só uma observação. Assim, para mim, um dos capítulos assim que deve ter espantado muito qualquer investidor aqui no Brasil foi a concessão de Viracopos. É isso que eu ia falar. Tido como um grande, né, assim, nossa senhora, venham, comprem Viracopos, aí forma-se o consórcio, venham e adquirem Viracopos. E Viracopos não decolou da forma que foi vendida, que decolaria por uma série de razões. Ainda um dos sócios majoritários é pego no meio do Lava Jato e a coisa fica um tanto pior. Como que foi o olhar do empresário, do investidor para esse negócio?
É uma história triste, né? Porque no final das contas nós temos uma região fantástica, né? Cercada de uma infraestrutura muito promissora, uma proposta interessantíssima, mas um grupo que estava envolvido, quer dizer, nos dois piores fatores que são possíveis, né? Corrupção e, além disso, uma alavancagem, uma irresponsabilidade do ponto de vista financeiro que, no final das contas, tudo tinha que dar certo. Então, assim, eu estou excluindo a variável corrupção, né, que ela por si só é absolutamente terrível, né, mas só olhando do ponto de vista do desenho econômico, quando você olha quais eram os fundamentos desse investimento, eles eram insustentáveis. Então, quer dizer, se você faz um investimento e absolutamente tudo tem que dar certo, ou todas as projeções precisam ser superadas para ele parar de pé, é porque a análise estava errada. Então foi um grupo que abraçou coisa demais, quis fazer muito mais do que tinha condição, quer dizer, teve que ir atrás de muito mais capital, e em algum momento você descobre que não tinha essa sustentação, né? Então, o que isso gera? Isso gera mais insegurança para o mercado, né? Porque fica... E pior do que isso, fica na cabeça das pessoas, por isso que esse tema continua sendo tão polêmico no Brasil, porque, de um lado, nós temos as estatais com absoluta incapacidade de investimento, né? Então, de um lado, você fala, bom, é um terreno estratégico, soberano, importantíssimo. De outro lado, nós estamos há décadas sem capacidade de investimento, de levar o Brasil para ter mais competitividade, mais produtividade. Então, o fato está sendo bem gerido? Não. Agora, quando você faz a concessão, a privatização, e ela termina dessa maneira, acontece uma coisa muito ruim na opinião popular, porque as pessoas vão olhar e falar assim, tá vendo? Isso daí também não dá certo. Então é isso que me preocupa, sabe? Mas o episódio de Viracopos enfim, espero que seja um episódio que no mínimo traga lições muito importantes, porque olhando em retrospectiva é uma coisa pavorosa. Dramática. Agora, assim, tirando essa experiência ruim de Viracopos, as concessões que aconteceram no Brasil e as privatizações, na sua opinião, elas foram acertadas e esse é o caminho para que nós tenhamos, de fato, um desenvolvimento econômico e o uso adequado, bom serviço, prestação para essa população. Nós tivemos aqui em Campinas, por exemplo, a concessão, privatização da CPFL, antiga CPFL, onde nós estávamos falando sobre isso, que era uma empresa dominada pelo PMDB na época e que era completamente ineficaz. Mas, como você colocou, assim, todo mundo quer saber o seguinte, privatizando ou não, o que vai custar isso para o meu bolso e quanto vai chegar a conta para mim? Né? O caminho são as concessões ou privatização? Rose, eu sempre acredito que é o seguinte, assim como nós abrimos, né, como a Zezé falou no começo, a respeito da polarização, dessa gritaria de direita e esquerda, a minha resposta vai na mesma linha. Eu acho que é extremamente perigoso quando você olha o debate e você fala o seguinte, a concessão é o caminho. A resposta depende de como é feita. Então, se feita da maneira, dentro de parâmetros corretos, transparentes e dando condição de você ter competitividade, ora, o resultado você consegue ver, né, nos aeroportos, nas rodovias. Então, tem histórias muito boas e tem histórias muito ruins. Eu falando aqui de Curitiba, né, por exemplo, Paraná tem um escândalo das rodovias, tem o pedágio mais caro do mundo, né, a empresa está fazendo uma devolução que vai levar ainda alguns anos para ela poder ressarcir os cofres públicos de todo o dinheiro que foi desviado, né? Então, quer dizer, do ponto de vista de serviço, melhorou de forma dramática. Agora, do ponto de vista do bolso do consumidor, é o pedágio mais caro do mundo, que agora está sendo revisto. Então, quer dizer, do ponto de vista de serviço foi bom, do ponto de vista de desenho da privatização foi absolutamente terrível por motivos de corrupção. Então, o fato é que o governo brasileiro, nas suas mais diferentes instâncias, ele se prova um péssimo administrador de recursos. Então, a resposta é o seguinte, para cada real que você paga de imposto, você sente que está voltando R$1 de benefício para você? Eu não sinto isso remotamente. Então, quer dizer, quando você abre para mercado e você tem mais competição, mais empresas podendo participar, você tende a ter o quê? Competição de preço que vai levar para baixo. Você tem competição de serviço que, se não for bem prestado, outra empresa vai se propor a fazer aquilo. Então, a resposta
o Brasil está paralisado por falta de investimento. Só para dar a dimensão, quando a gente olha a capacidade de investimento de países como a China está colocando 300 e tantos bilhões de dólares em investimento, quer dizer, daqui a pouco eles vão estar colocando uma parte importante do PIB brasileiro em investimento. E o que é investimento? É você ter um país melhor amanhã do que você tem hoje. E o Brasil está fazendo o contrário. Só para falar em infraestrutura, nós temos há alguns anos investimento negativo. O que é investimento negativo em infraestrutura? A cada ano, aquela estrada vai ter mais buracos do que ela tinha no ano anterior. Então, a resposta é um caminho interessantíssimo, se conduzido da forma adequada. Mas, Arthur, você esqueceu que tem o orçamento paralelo. A pontinha lá no Rio Grande do Norte, essa foi feita. Sim, senhor, você está se esquecendo disso, tá? Bom, sem falar nas inaugurações múltiplas, né? Sim, verdade. Sim, pois é. Mas, Arthur, assim, a gente sabe que quando você faz as concessões, existe uma coisa muito importante que são as agências. Porque se a concessão é de serviço essencial, quer dizer, você tem que ter esses órgãos funcionando e funcionando bem. Na tua opinião, as agências, elas funcionam a contento aqui no Brasil? Telefonia, ANP, aqui em São Paulo, as estradas Artesp, que sempre é um político que está presidindo. Isso não corre risco de terminar bem, sabe? Então, quando você tem esse desenho de você pendurar os jabutis, porque você falou dos jabutis antes, mas uma coisa mais temível do que os jabutis é quando os jabutis são pendurados em árvores, né? Porque eles não pertencem, né, ao topo das árvores, né? Então, uma das coisas que acontece aqui no Brasil é quando você coloca um jabuti no topo da árvore, que seria o lugar de uma águia, né? Alguém que é competente, que voa, que se preparou para isso. Então, muitas vezes, quando você pega o político ou aquele que acabou de perder a eleição, aquele deputado que há muitos anos tinha mandato e agora ficou sem ter o que fazer, e de repente ele vira presidente, né, de alguma agência, de alguma coisa, não corre risco, não tem risco nenhum de dar certo, né? E no Brasil nós já tivemos isso. Por exemplo, no histórico recente nós tivemos pessoas presidindo a ANAC, que ao que tudo indica, mal sabiam que era um avião, né? Então, o histórico brasileiro não é dos melhores, né? Então, mas você acha que a Lava Jato ajudou a qualificar um pouco essas engrenagens? Ou você acha que está tudo como sempre esteve? Eu acredito que ajudou bastante a escancarar isso, né? Porque no final das contas, o fato é que, salvo a nossa conversa aqui, o debate que vocês provocam diariamente, muitas dessas questões elas passam absolutamente longe do dia a dia das pessoas, né? Então, quer dizer, a pessoa, eu fico me perguntando, por exemplo, dando mais um exemplo aqui do meu dia a dia, né? Eu vou com muita frequência ao aeroporto, toda vez que eu passo lá tem um elevador que está com a plaquinha escrito em manutenção. E o curioso é que essa placa está há mais de 6 meses, então obviamente não está em manutenção, a placa está errada, né? Ninguém tá fazendo nada a respeito daquilo. Então o cidadão, ele vai vendo o buraco na rua, ele vê que ele não tem saneamento, que o elevador não foi arrumado, que o atendimento é péssimo. Então acho que a Lava Jato ela escandalizou todas essas questões. Agora, se elas foram consertadas, eu acho que numa magnitude ainda muito pequena. O Brasil tem muito para avançar na gestão do dinheiro público. O Brasil é vendável? Vendável no sentido bom, não vendável no Sim, não, entendo. Não no desenho proposto pelo Raul Seixas. Não. Não na proposta do Raul Seixas, mas eu acredito que em alguns setores sim, porque a pergunta da Zezé também, nós temos agências em alguns setores que são extremamente maduras, e o setor elétrico é um dos setores que mais se profissionalizou nos últimos anos, então para fazer a ponte aqui com a nossa pauta principal, em alguns setores sim, porque o que nós temos no Brasil, o que eu sempre discuto é o seguinte: o Brasil, o problema é que nós temos ilhas de excelência, então quer dizer, nós temos setores maduros.
nós temos empresas maduras, nós temos cidades incríveis. O nosso problema é a grande média, né? Então, a comparação que eu sempre faço, então, por exemplo, o Brasil é vendável em alguns setores, em alguns estados, plenamente, absolutamente de forma plena. Nós temos muita capacidade de atração de capital externo. Em outros lugares, não. A comparação que eu faço é, nós estamos a 58 dias das Olimpíadas, o Brasil vai ter medalhistas de ouro, mas não é fruto de um programa olímpico, não é fruto do esporte brasileiro organizado. O mesmo vale para os setores da economia brasileira. Tem medalhistas olímpicos, setores que não devem a nada em lugar nenhum do mundo. Agora, na média, a média é ruim. Agora, quando você pensa em Brasil... Vai ter Olimpíada? Gente, eu tenho feito essa pergunta direta para mim mesma. Toda vez que eu vejo notícia do Japão, eu falo, ixi, não vai ter Olimpíada. Pronto. Eu ainda acho que não vai ter Olimpíada. Vai depender do vírus, né? De Eletrobras para as Olimpíadas. Essa é a pauta mais diversa. Quando você pensa no Brasil e você olha o país como um todo, quais são as regiões em que atraem mais o investidor? E você disse assim, essa região é apetitosa e aqui, ou não dá para a gente fazer essa divisão, já que você tem setores em que um estado é mais forte que o outro? Depende, é difícil fazer essa generalização por região, né, porque, mais uma vez, só contando com o histórico recente, né, você tem mesmo a mesma região, por exemplo, se essa conversa tivesse acontecendo há 10 anos atrás, nós apontaríamos rapidamente o Rio de Janeiro, e 5 anos depois nós tiraríamos o Rio de Janeiro dessa lista. Então, essa dinâmica triste que eu chamo a atenção. E com relação às regiões, nós temos regiões que têm agências muito estruturadas, que participam de feiras, que têm um intercâmbio, que têm um relacionamento com investidores de fora do Brasil de forma muito profícua. E na mesma região você tem o estado vizinho que está fechado nele mesmo, está simplesmente dependendo aí de recursos federais, que não tem uma governança capaz de mostrar a capacidade de receber investimento. Então, na verdade, nós temos cidades e estados que têm uma capacidade maior de atração de investimento, mas mesmo dentro das regiões, você tem estados vizinhos que você vai encontrar aí taxas de investimento absolutamente distantes. Tá joia. Rose, você tem mais alguma questão? Não, terminei. Arthur, quero te agradecer muito por essa entrevista, foi muito legal, obrigada mesmo. Obrigado. E obrigado, bom dia. Nós estamos com seu contato aqui, meu filho, agora você vai ver só, nós vamos procurar muito. Tá combinado, obrigado. Um abraço para você, obrigado, bom dia, viu? Obrigado igualmente, tchau, tchau.